Pronto, tudo certo, pessoal. Olá, bom dia, pessoal. Vamos iniciar, então, o nosso Way2 Tech Trends, né? E dessa vez a gente vai falar sobre blockchain. Acho que é um tema bem quente aí, né? Um tema que todo mundo está debatendo. E a ideia desse webinar é a gente entender a tecnologia por trás do Bitcoin, né, que é o blockchain, e seu potencial no setor elétrico, que é o qual a gente está inserido. Bom, meu nome é André Carlucci, eu sou diretor de tecnologia aqui na Way2, e do meu lado está a Larissa. Olá, André, bom dia, pessoal. Eu sou a Larissa, sou analista de produtos aqui na Way2 e queria dar boas-vindas para vocês nesse webinar. Bom, uma pequena agenda, só para vocês terem uma ideia de como vai desenrolar esse webinar. Primeiramente, uma visão geral do que nós fazemos aqui na Way2, para vocês terem uma ideia, quem ainda não conhece. Depois nós vamos seguir para o que de fato é blockchain. O André vai explicar passo a passo com um método bem legal para vocês de como funciona. Depois nós vamos apresentar 3 cases focados no setor elétrico, também é o tema aqui do nosso webinar. E por último, nós vamos selecionar algumas perguntas para responder. Caso haja muitas perguntas e a gente não consiga responder todas, a gente pode entrar em contato com vocês por e-mail. Caso vocês não tenham uma pergunta agora e surja talvez a pergunta depois, pode enviar um e-mail para a gente, vai ter o nosso contato no último slide. E, para vocês poderem enviar as perguntas, por favor, tem um chat aí no canto direito, superior direito, tem como vocês enviarem as perguntas para a gente, ok? Legal, vamos lá então, né? Bom, começando então com a Way2, o que nós fazemos, né? Nós trabalhamos em diferentes segmentos, mas todos eles têm a mesma característica, de ser uma solução para telemedição e aplicação de inteligência dos dados. No caso do segmento das geradoras, né, a gente pode destacar, além da geração por si própria, nós também nos atendemos à medição anemométrica, medição hidrometeorológica. Falando já da medição, no caso das distribuidoras, nós também atendemos Fronteira, Grupo A e Grupo B. Esse ano a gente lançou um portal também para os consumidores, e ele é uma forma fácil e intuitiva do usuário enxergar alguns dados de maior relevância, por exemplo, demanda, consumo, fator de potência. Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre alguns produtos da Way2, a gente tem o nosso site, tem bastante informação, e também ficamos à disposição aí para responder por e-mail, ou como vocês preferirem, ok? Legal, vamos para o assunto, né? Então, agora vamos começar. O que é o blockchain, então, né? Como é que a gente pode, de forma rápida, dizer o que é o blockchain, né? Eu acho a maneira mais fácil da gente entender essa tecnologia é imaginar que blockchain é como se fosse uma base de dados, tá? E é uma base de dados com umas certas características que a tornam muito interessantes. Quais são elas, né? É uma base de dados incremental, então imagine um lugar onde a gente só consegue adicionar informações, né? A gente sempre está colocando novas informações, a gente não consegue mudar o passado ou dar um update nessa informação, alterar, a gente só consegue acrescentar, né? Ela é imutável, né? Então toda vez que eu acrescentei, está lá para sempre. Eu não consigo mudar uma informação uma vez que ela foi inserida no blockchain. Ela é distribuída, então a gente está muito acostumado com a base de dados onde está normalmente instalada em um certo servidor, em algum local, e a gente como clientes, a gente acessa essa base de dados. No caso do blockchain, a coisa muda um pouco. É como se todo mundo tivesse uma cópia completa da base de dados em seus computadores, em seus celulares e assim por diante, né? Então, se eu estiver no blockchain, estou eu e a Larissa aqui, eu tenho uma cópia da base de dados inteira e ela teria uma cópia da base de dados inteira no celular ou, enfim, onde ela fosse usar essa base de dados. Ela é transparente, então imagine, uma vez que todos os atores envolvidos, né, que estão usando a blockchain, têm uma cópia dela, eles conseguem ver exatamente tudo que tem dentro dela. Então, totalmente transparente e aberta para todo mundo. Ela é segura, uma vez que todo mundo tem informação, a gente consegue ver o que está lá, e a gente usa muitos algoritmos criptográficos para colocar essa informação lá e assinar ela digitalmente, sabendo que ela não foi mudada, né? E flexível, que talvez é uma coisa bem bacana, vocês devem ter escutado muito falar do tal dos smart contracts, né? E o que são esses smart contracts, essas coisas? Eu posso armazenar qualquer coisa nessa base de dados, transações financeiras, informações, mas eu também posso armazenar código, né? Scripts, sequência de passos. O que seria isso exatamente? Eu posso fazer com que essa base reaja, né? Toda vez que acontece uma transação, alguma coisa que eu quiser, esse tal de smart contract, ele é executado automaticamente e realiza alguma operação dentro do blockchain, né? Então, basicamente isso. Se alguém falar de blockchain para você, o que é blockchain? Não é nenhuma mágica, não é nenhuma tecnologia que vai mudar o mundo inteiro mesmo, do jeito que as pessoas falam. Eu acho que vai sim
fazer com que outras aplicações aconteçam, mas toda vez que você pensar, poxa, será que blockchain resolve o meu problema hoje? A pergunta que você tem que fazer é, uma base de dados com estas características resolve o seu problema hoje? Se sim, blockchain é um bom exemplo aí para resolver. Bom, e aí falando agora sobre o homem por trás dessa tecnologia, na verdade a gente colocou o homem, mas não sabemos, é um pseudônimo, né, de nome Satoshi Nakamoto, que nós sabemos é que ele lançou um artigo que fala sobre o conceito de Bitcoin, e ele foi difundido. Foi isso mesmo? Em que época que aconteceu isso mesmo? Foi em 2009, quando a gente teve aquela quebradeira dos bancos, né, aquele problema nos Estados Unidos. Então, o que aconteceu? Por causa dessa monte de quebradeira, a população meio que perdeu um pouco da confiança, né, nas instituições financeiras. Então, uma resposta a isso foi quando o Satoshi, ou, a gente não sabe como você falou, né, se é uma pessoa, se é um grupo de pessoas, quem fez, escreveu o Bitcoin, que, né, juntando uma série de tecnologias, né, para criar blockchain, vamos dizer assim, são tecnologias que já existiam, mas ele juntou numa coisa só, e teve uma proposta, então, de uma moeda, né, que as pessoas pudessem usar como dinheiro mesmo, mas que fosse totalmente descentralizada e que não precisasse de um banco, que não precisasse de uma instituição financeira, né, alguém no meio, né, um ponto central ali, para que as transações acontecessem. E ele escreveu isso, né. Então, daqui para frente, o que a gente queria fazer? Vou dar um exemplo mais ou menos do que a gente faz hoje com transações financeiras, e aí fazer também, né, ir para o blockchain, para a gente dar uma exemplificação. Né. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem aí um ledger, né, que a gente chama de, vamos dizer, um livro-razão, alguma coisa, né, o caderninho da padaria, né, onde a gente coloca ali, imagina que o seu banco tem isso para a sua conta bancária. Ali, né. Então, tem aqui, por exemplo, aqui a conta da Larissa, né, 1º de setembro ela foi no posto de gasolina, gastou R$150, depois ela recebeu o salário dela ali de R$1.000, tá bem, Larissa. E aí depois no restaurante gastou 30, e assim por diante. Então, o banco, ele está sempre adicionando novas transações a esse extrato, né? Não é que ele vai pegar o seu saldo e vai mudando o seu saldo, né? O seu saldo nada mais é do que um somatório de todas as transações. Então, se eu quero transferir um dinheiro para a Larissa, ou ela vai me transferir, vamos supor que ela me transfira, o banco vai olhar no extrato dela, vai olhar, a Larissa tem, vamos supor que ela vai me transferir R$100. A Larissa tem R$100, então ela pode transferir para o André, ele vai colocar uma transação de débito na Larissa e uma transação, né, de crédito na minha conta, e aí transferiu-se R$100. Mas para fazer isso, a gente depende do banco. O banco é o nosso centro de verdade que vai dizer quem tem dinheiro para transferir para quem. Então, o que a gente vai fazer aqui? Antes, eu vou explicar como funcionará isso sem ter um banco no meio, que eu acho que é o exemplo mais prático que todo mundo conhece de blockchain, é o Bitcoin, né? Vamos separar bem as coisas. Blockchain é tecnologia, Bitcoin é um dos usos dessa tecnologia. Então, vamos explicar como seria um blockchain usando moedas para que a gente possa ter um exemplo legal, né? Então, a primeira coisa aqui, a gente vai ter que explicar algumas coisas, alguns conceitos aí de criptografia, matemática mesmo, para que a gente entenda como funciona o blockchain. E para isso eu vou usar um site do Anders Brownworth, que ele fez, é open source, está na internet, o link está aí embaixo, e se alguém, vocês podem olhar depois por vocês mesmos, ou se alguém quiser não pegar agora, eu passo depois para vocês certinho esse site. Tá? A gente deu uma traduzida, uma simplificada para ficar mais simples de explicar. Então vamos falar de hash agora, né? Finalmente, então nós vamos descobrir o que é esse tal de hash. É isso mesmo, né? O que a gente realmente, vocês devem ter escutado em um monte de lugar, falou em blockchain, está falando de hash, hash para um lado, e tem minerador calculando um monte de hash, né? Como que funciona isso exatamente, né? Então, para vocês entenderem o primeiro conceito, que é o hash nada mais é do que uma função matemática, que dado um certo texto, ele me devolve uma impressão digital desse texto. O que é essa impressão digital? É essa string aqui, essa sequência de caracteres aqui, tá? Então, por exemplo, a gente está usando o algoritmo SH256, não importa, tá? É um algoritmo de hash que é o que é usado, né, na maioria das vezes. Então, se eu colocar um texto aqui, vou colocar meu nome, vocês percebam que mudou o texto aqui embaixo. Então, se eu tirar uma letra, eu vou tirar o E ali do André, ele muda completamente o texto aqui embaixo, ó. Ele estava começando antes com 4B1, e se eu colocar o E, ele começa com DD0. Então, a mesma informação, ela sempre vai ter o mesmo hash? Exatamente. Então, aqui são duas coisas que são legais do hash. A primeira coisa é, sempre, cada informação que eu colocar aqui vai ter um hash diferente. Né? Claro que pode haver colisões, mas é muito raro, e para quem, por exemplo, não importa muito. Mas, se eu colocar aqui, terminando com R, ele me dá um hash, mas se eu colocar o E de volta, olha lá, DD0. A mesma informação, o mesmo hash, e esse hash tem sempre o mesmo tamanho. Que é isso que é muito legal. Se eu colocar algumas letras aqui, ou se eu colocar a Wikipedia inteira dentro dessa caixa de texto, ele sempre vai me dar um hash do mesmo tamanho. Tá bom?
Esse é o conceito de hash, é só isso, não tem mais nada para dizer aqui. Dado um texto, eu aplico uma função matemática, ele me solta um outro texto que tem sempre o mesmo tamanho, não importa o tamanho original. Pronto? Beleza. O próximo, então, é bloco? Isso. Finalmente. Falamos de hash e vamos falar de bloco, tá? O que é um bloco, né? Imagina, blockchain, o que é tal desse bloco? Vamos imaginar que esse bloco é um arquivo no seu computador, tá? De maneira bem simples, tá? E o que tem nesse arquivo aí, ou o que tem nessa informação? Eu vou ter o número do bloco aqui, tá? Então, no caso aqui tem o número 1, nosso primeiro bloco, tá? Eu vou ter um nonce aqui, que eu já vou dizer o que é isso, tá? É um número que está ali em cima. Eu vou ter os dados que eu quero guardar, pode ser qualquer coisa aqui, tá? Qualquer dado, poderia ser uma transação de Bitcoin, poderia ser um contrato, qualquer coisa. E embaixo, eu vou tirar um hash dessa informação. O que é isso? Eu vou pegar o bloco, o nonce e os dados, vou juntar isso numa coisa só e vou aplicar essa função que a gente acabou de aprender e vou colocar aqui embaixo. Legal? Agora, a gente vai fazer uma coisa com esse bloco. A gente vai dizer assim, esse bloco só está validado se a gente tirar um hash das informações dele e esse hash começar com 4 zeros. E esse 4 zeros é arbitrário? Como é que funciona? No nosso caso, vai ser arbitrário. A gente vai decidir que essa é a regra. Tá? É uma coisa muito difícil de acontecer, porque o hash ele é totalmente aleatório, você vê que a gente vai mudando. Se eu colocar informações aqui, ó, o hash foi mudando, tá vendo? E o nosso bloco ele vai ficar vermelho. Por quê? Porque ele não tá mais validado. Tá? Então, como vocês podem ver aqui, o início do hash não começa mais com 4 zeros. Então, esse bloco não está validado. Tá? E o que é esse negócio de validado? Eu já vou explicar mais para frente, mas, por enquanto, vamos assumir que um bloco é validado toda vez que esse hash começa com 4 zeros. Mas como é que eu faço para fazer artificialmente, uma coisa que é super difícil ali, que é meio aleatório o hash, né? Para que ele comece com 4 zeros. É aí que entra esse nonce aqui. Tá? Eu vou colocar o número 1 aqui. Vamos lá. Quando eu coloco o número 1, o hash começou com 4 zeros? Não. Então vamos apagar e colocar o número 2. Começou com 4 zeros? Não. Apagar e colocar o número 3. E assim por diante. A gente vai fazer isso de várias maneiras. É claro que se a gente, muitas vezes, desculpe, é claro que a gente fizer isso manualmente vai demorar muito tempo. Então, olha o botãozinho que vocês já devem ter visto aqui, todo mundo já estou falando sobre mineração, Bitcoin, né, o que é minerar, etc. Minerar nada mais é do pegar esse número aqui e colocar um computador para tentar 1, 2, 3, 4, até achar um hash que comece com 4 zeros. Então vamos lá aqui, eu vou colocar o meu nome aqui, ele gerou um hash, eu quero validar esse bloco, eu clico em minerar, e aí ele fez ele foi indo de 1 até 1725, para o computador é bem rápido fazer isso, pelo menos para 4 zeros, né? Aqui para o nosso exemplo, e ele achou. E esse bloco agora está validado. Uma coisa interessante do bloco é, se eu vim aqui e alterar essa informação, eu sei que a alteração foi alterada, por quê? Porque o cálculo do hash mudou, ele não começa com 4 zeros, eu sei que alguém mexeu nisso aqui. Tá? Esse é o bloco. Beleza, e agora tá faltando só o chain, né, corrente, para podermos fechar todo esse conceito de blockchain, né? Então vamos lá. O que seria um blockchain? Né? Uma corrente de blocos. Então, nós temos aqui um exemplo onde eu vou ter 5 blocos na tela aqui. Tá? Como que funciona isso? É o mesmo bloco que a gente está trabalhando, tá? Só que ele vai ter o número dele, vai ter um nonce, vai ter o dado que eu quero guardar, que pode ser qualquer coisa. Como esse é o primeiro bloco, eu vou colocar o hash prévio aqui, já vou explicar o que é isso, tudo zero. E vou tirar o hash desse bloco. Esse bloco está validado porque ele começa com 4 zeros. Ok? O segundo bloco, ele vai ter o número dele, que é o 2. O nonce, que eu usei para validar, esse bloco já está minerado. Tá? A informação, e olha que interessante. Eu pego o hash do bloco anterior, que começou com 4 zeros. Ó, esse hash aqui é exatamente o mesmo desse aqui, né? Esse é o hash do bloco número 1. E com todas as informações, eu aplico o hash em cima dele e minero esse bloco. Então, o hash do bloco 2 depende do hash do bloco 1. Tá? E nós vamos fazer isso com os nossos 5 blocos aqui. Vamos supor que a nossa blockchain aqui tem 5 blocos. Até agora. Poderia ter mais, enfim, a gente vai adicionando. E agora o que é interessante é o seguinte. Se eu vim aqui e trocar a informação desse bloco, ele vai ficar vermelho. Por quê? Porque o hash desse bloco mudou e não começa mais com 4 zeros. Legal. Se eu for para trás e mudar a informação desse bloco, eu invalido todos os blocos daquele ponto em diante. Por quê? Porque os blocos da frente dependem do hash do bloco de trás. E eu mudei o hash do bloco de trás. Então a gente começa a ter
E aqui você começa a entender por que num blockchain é difícil alterar a informação. Que vem daquele conceito de imutável que você explicou no início. Exatamente, né? Porque aqui, quando eu estou trocando para trás, eu altero todos para frente, eu poderia consertar esse blockchain? Poderia. Eu venho aqui, minero esse bloco aqui. Ele vai me produzir um novo hash, tá? E aí, depois que ele produzir esse hash, né, às vezes até, deu uma boa demorada, ele precisou de 79 mil combinações, né, tentativas para achar esse. E agora, com o hash novo, eu posso minerar o último bloco, né? Ou seja, eu consigo consertar? Consigo. Mas quanto mais para trás eu for na rede, mais capacidade computacional eu vou precisar para poder calcular essa nonce de novo, né, e poder validar todos os blocos na sequência. Mas isso ainda vai me dar um problema na questão da distribuição dos dados, né? Você tinha comentado que cada pessoa no seu computador vai ter uma cópia de todos os blocos. Se eu alterei esse bloco, a minha cópia está diferente do outro bloco. Sua cópia vai estar diferente. Como é que a gente resolve isso, né? Então vamos falar um pouco de blockchain distribuído, tá? Como que funciona isso? Lembra que eu expliquei assim, cada pessoa que tiver, né, nesse blockchain tem uma cópia do blockchain. Então como é que você sabe que eu alterei uma cópia, né, que eu alterei alguma coisa no blockchain? Então, olha aqui, eu tenho o computador A, tá? Eu vou ter aqui embaixo o computador B, né? E vou ter aqui embaixo o computador C. A gente vai ter 3 computadores, todos estão com exatamente a mesma cópia desse blockchain, tá? Então, vamos vir aqui no último bloco, né? E eu vou fazer uma coisa, eu vou vir aqui nesse bloco e vou alterar a informação. Vou escrever André aqui, tá? Esse bloco aqui, ele tornou-se inválido. Mas eu vou lá e vou validar eu mesmo esse bloco. Então, eu aperto o botão de minerar aqui, ele achou, depois de 20 mil tentativas, esse bloco aqui. Como que a gente sabe que foi alterada a informação? Tá? A rede vai ter que acordar em qual blockchain está correta. Como que ela faz isso? Eu vou olhar o hash aqui desse bloco. Esse bloco aqui, ele está validado, ele começa até com 5 zeros, a gente deu sorte aqui, tá? Mas os primeiros 3 símbolos que estão nesse hash é o 07B, ok? No computador B, a gente tem a rede original, que começa com E4B. E no terceiro computador, a gente vai ter também, começando com E4B. Ou seja, por uma democracia simples aqui, a gente sabe que a gente tem 2 blocos, né, a gente tem 2 redes, desculpe, 2 cópias que tem um hash, e tem uma que está solta ali, com um hash diferente. Então a rede automaticamente vai descartar aquele cara, vai dizer, ó, aquele cara não está de acordo com o blockchain, né, a gente não concorda com aquela sequência de dados, e a gente não vai usar ele, não vai acreditar nele, e aí a confiança se perde. Então imagine se a gente tem milhares de computadores na rede, todos acordando entre si, vai ser muito difícil que alguém tenha, que mais de 5, que exista uma discrepância tão grande assim entre vários outros, né? Alguém que quisesse roubar nessa rede teria que modificar mais do que 50% de todos os computadores no mundo, o que torna a tarefa um pouco difícil, né? Então é essa forma que a gente resiste a mudanças na rede, tanto de uma blockchain quanto entre as pessoas. Ok, então a gente já ouviu falar sobre hash, sobre bloco, sobre blockchain, agora sobre distribuído e o tal dos tokens. Tokens, né? Token a gente começa a estudar em todo lugar, né? O que é o tal do token que acontece na rede blockchain? Aqui a gente tem um outro exemplo, tá? E nesse exemplo aqui, eu estou colocando como informação dentro do bloco transações de alguma moeda qualquer, tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui, que no bloco 1 tem uma nonce aqui, e a informação que eu tenho aqui é uma transação de R$25 do João para Maria. O token nada mais é do que qualquer coisa que a gente coloque aqui como informação. É o nome que a gente dá, vamos simplificar as coisas aqui, é o nome que a gente dá para a informação que eu estou guardando aqui. Então, poderia ser aqui um contrato, poderia ser um pedaço de uma indústria, poderia ser, enfim, nesse caso aqui, o nosso token é uma transação de Bitcoin. Aliás, isso é uma coisa muito interessante, se você for pensar na própria Bitcoin ou em qualquer blockchain de moedas, não existe uma Bitcoin, não existe uma moeda criptográfica, né, em si. O que existe é uma sequência de transações e o somatório dessas transações é que dá o saldo de alguém. Então, né, as transações elas estão aqui no nosso blockchain. Então, o token nada mais é do que isso, e aqui a gente tem de novo os nossos blocos com vários computadores. E lembrando, se eu quero vir aqui, eu quero roubar, eu quero dizer que ó, o João deu para Maria R$5, se eu falar que foi 10 e não 5, automaticamente, por causa dos cálculos do hash encadeados, a gente vai saber que isso está errado, que isso não está validado, e isso, mesmo que esse cara vá e minere esses blocos, né, ou ache o nonce que valide esse bloco,
ele não vai estar de acordo com o resto da rede e isso vai ser descartado. Tá? Legal. Vamos para o nosso último exemplo aqui, que seria, então, como ficaria uma blockchain com moedas mesmo. Vamos criar nossa moeda aqui no webinar. Dá um nome para a moeda aí, Larissa. Acho que pode ser Windcoin. Windcoin, legal. Vamos de vento, então, né? Windcoin, então, bacana. A gente vai criar o nosso Windcoin. E o Windcoin, o que acontece? No primeiro bloco, como é que a gente faz uma moeda criptográfica? Vamos criar a nossa aqui agora, tá? No primeiro bloco, a gente vai ter uma coisa, a gente vai criar uma transação mágica aqui, tá? Onde eu vou colocar que nesse bloco diz que R$100 foram dados para o André. Tá? Estou sendo um pouco tendencioso aqui, né? Mas, enfim, a gente criou R$100 do vento mesmo, né? Lançou um Bitcoin. E é assim que acontece, né? Foi criado esse dinheiro e beleza, isso é distribuído entre a rede. Tá? Daí para frente, a gente começa a fazer as validações. Por exemplo, a gente tem o segundo bloco aqui. No segundo bloco, tem R$50, uma transação de R$50 do André para o José. E aí, e esse bloco foi validado, acharam um nonce para ele, né? E como é que eu sei que essa transação está correta? Isso vai de aplicação de blockchain para blockchain, é o algoritmo que é usado em cada moeda. O que eu vou usar aqui? Se eu olhar o bloco anterior, né? E como é que eu sei qual é o bloco anterior? Todo bloco tem o hash do anterior, né? Então tá aqui, ó. Esse é o hash do bloco anterior. Eu olho aqui, qual que é esse? Nesse aqui, o André recebeu R$100. Então, ele tem 50 para dar para o José. Ok, tá certo. E isso é feito com todos os blocos daqui para frente. Cada bloco aqui tem a sua transação, no caso. Tá? Então, por exemplo, o Manuel para enviar para o Carlos aqui R$10. Né? Será que o Manuel tem R$10? É só a gente olha o bloco anterior. O José deu 12 para o Manuel. Então, ele tem R$10 para dar para o Carlos. E assim por diante. E se a gente quiser saber o saldo de alguém, basta calcular todas as transações na sequência e a gente vai ter os saldos de todo mundo. Né? Então, é assim que funciona uma Bitcoin. Uma coisa que tem interessante, vocês devem ter visto aqui, é esse tal de Coinbase, que ele está se repetindo em todos os blocos. O que é isso? Né? Vocês lembram que, para validar um bloco, a gente teve que usar a capacidade computacional, a gente teve que minerar o bloco. Hoje a gente está na nossa brincadeira aqui, é de 4 zeros, mas no Bitcoin, se eu não me engano, está em, acho que é 18, 16 ou 18, não lembro agora, zeros na sequência. Isso é muito complicado, isso precisa de muito poder computacional para validar os blocos. E automaticamente também gasta bastante energia. Né? Gasta muita energia. E aí, a pessoa que valida o bloco, quem consegue validar primeiro, é bem uma loteria mesmo. Alguém consegue validar o bloco, manda esse bloco para a rede, todo mundo pega uma cópia, checa se está tudo ok, porque uma característica interessante disso é que é muito difícil de achar o nonce, mas uma vez que eu achei, é muito fácil verificar. Não preciso de computador potente para verificar. Imagina esse bloco, eu preciso de 163 mil combinações para validar ele, mas se eu trocar qualquer coisinha aqui, ele invalida instantâneo. Então eu consigo ver que está validado muito rápido. Né? Para essa pessoa que gastou essa energia toda para validar o bloco, é dado a essa pessoa uma recompensação financeira. No caso do Bitcoin, eles ganham lá, se não me engano, 12,5 moedas de Bitcoin cada vez que eles conseguem validar um bloco. Então, em troca dessa validação, eles ganham uma coisa. Nesse caso, quem validou esse bloco aqui foi o André, quem validou esse bloco foi o Carlos, então ele ganha também 10. Legal? E a gente só consegue colocar uma informação, no caso, uma transferência num bloco? Como é que isso funciona? Não, então, não precisa. Lembra que eu falei assim, aqui, cada bloco que eu ponho lá dentro é o que eu quiser, é arbitrário. Tá? Então, aqui tem um exemplo que a gente está colocando várias transações. Tá? Então, no caso, eu poderia ter várias transações, e aí eu pego todas essas transações, empacoto, e aí eu valido um bloco só. Vai ser muito mais barato para a rede validar um monte de transação do que validar uma só. Tá? No Bitcoin, isso acontece exatamente assim. Se eu não me engano, tem um tamanho máximo de arquivo lá, e aí a gente consegue, acho que perto de 2.000 transações por bloco que são validadas. Né? Vamos dar uma olhadinha nisso aqui, para vocês terem uma ideia no Bitcoin. Tá? Então, eu estou aqui, vocês podem entrar no site depois para dar uma olhada. Lembra que eu falei que é transparente? Então, todas as transações de Bitcoins e de nossas criptomoedas, elas estão abertas. Tá? Eu não sei quem está transferindo dinheiro para quem, mas eu sei quanto está sendo transferido, de quem para quem, em que momento. Então, se a gente for num site chamado Blockchain Info, você tem todas as transações. Por exemplo, aqui, o último bloco validado pela rede aqui agora, foi aqui, teve 1.952 transações, tá? E olha que legal aqui, lembra que eu falei que o hash do bloco começa com um monte de zero? Olha um monte de zero aqui, Eles estão aqui. Alguém gastou capacidade computacional para achar esse hash para esses blocos, e olha que legal, eu consigo ver aqui no site
todos os blocos foram, todas as transações financeiras de Bitcoin. Então, se a gente fizer um scrolling aqui, ó, eu tenho que dessa carteira aqui, né, essa pessoa, lembra que eu falei, eu consigo ver a transação, mas não sei exatamente quem, né, eu só consigo saber o nome, o hash da carteira da pessoa, na verdade é a chave pública, mas essa pessoa aqui transferiu dinheiro para essas duas carteiras e ela transferiu um Bitcoin nessa data. Tá? Essa pessoa transferiu para essas duas carteiras nessa data, essa quantidade de Bitcoins. Então, a gente consegue ver, todos os blocos estão abertos e são transparentes para todo mundo. Então, essa é outra coisa interessante, se a gente olha aqui, nessa outra tab, já vai carregar para vocês aí, eu tenho aqui todas as transações de Bitcoin que estão acontecendo nesse momento. Né? Então, é um outro site aqui, se você for em blockchain.info, Unconfirmed Transactions, ele me mostra de onde para onde e todas as transações de Bitcoin acontecendo em tempo real, quanto que está, enfim, no caso a gente está tendo 3,76 transações aí por segundo. Tá? Essas transações estão sendo pegas, colocadas no bloco e sendo mineradas, assim por diante. Né? E como é que está o Bitcoin agora, será? Aqui é muito bacana, dá para a gente ter uma ideia aqui. Esse outro site que eu acho bem legal, que chama realtimebitcoin.info, ele está mostrando tudo que está, assim, de maneira direta, o que está acontecendo com a Bitcoin aqui, né? Quer dizer, hoje uma Bitcoin vale 4.800 dólares, né? Bastante coisa, né? E aí, para a gente que é da área de energia, tem uma informação bem interessante, é um grande problema que o Bitcoin ali enfrenta, né? Que para validar esse monte de transação, hoje está sendo gasto 2 hoje, né, 2 terawatts de potência, aí, né? Isso é a quantidade de energia gasta por todos os computadores no mundo agora para ficar validando transações de Bitcoin. Isso é muito caro, se a gente for pensar, né? E esses caras, lembra que eu falei, isso só se sustenta hoje, porque para cada bloco que eles validam, eles estão ganhando uma compensação financeira ali de hoje de 12,5 Bitcoins, que é esse valor quase 5 mil reais, é quase 60 mil dólares por bloco, mas é um dinheiro considerável. Eu não me lembro agora, mas se eu não estou errado, hoje gasta-se perto de 1 milhão de dólares aí por dia, só para validar isso, para validar bitcoins. Né? E essas mineradoras devem ser bem grandes, né? Porque imagina para poder conseguir validar todos esses blocos. Pois essa é aquela coisa, né? Aquela história, né? Vou usar meu computador aqui e vou começar a minerar bitcoin para ganhar dinheiro, né? Você vai ter um pequeno problema, que você vai estar competindo com esses caras, né? Essa aqui está o tamanho de uma mineradora, né? Isso aqui é como se fosse um hangar mesmo, um data center, cheio de computadores, somente para minerar bitcoins. Tá? Então, o que acontece? Você tem lá na China, principalmente, ou eles colocam essas mineradores em lugares do mundo onde a energia é mais barata, e aí eles usam esse monte de computador para ficar calculando o hash, né? Para colocar aqui. Legal? Bom, pessoal, então o André Carlucci agora apresentou para vocês o conceito de blockchain, espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma pergunta, né, podem enviar para a gente sobre isso. E agora, avançando no webinar, nós gostaríamos de apresentar os 3 cases aplicados no setor elétrico. Nós vamos começar com o caso do Brooklyn Microgrid, né? Ele começou a ser idealizado depois de um furacão que aconteceu em Nova York, ele, na verdade, chegou ali em Nova York, o Sandy, e Nova York ficou praticamente sem luz, uma grande parte dele sem luz. Então, qual que era a ideia? Criar uma microgrid que pudesse ser separada da rede elétrica normal. E, além disso, a ideia era poder gerar um trade local e alguns consumidores também serem geradores. Isso é que dá o nosso novo conceito de prosumer, né? Ou seja, não só consumidor, mas também gerador. Além disso, a energia renovável ela está cada vez mais competitiva em relação com a energia centralizada, o que permitiu o avanço desse projeto. Nessa tela aqui que vocês já vão ver, a gente tem de um lado, na parte de baixo, os prosumers, e até tem um exemplo ali da Marta, e em cima a gente tem os consumidores, né, os potenciais consumidores. E aí, nesse caso, como é que funcionaria? A Marta ela vai gerar um tanto de energia, ela vai fazer um balanço entre a energia gerada e a energia consumida por ela, e o excedente da Marta pode ser trocado, né, na verdade, comprado pelos outros consumidores. Isso não está ainda acontecendo de fato, né, por diversos problemas de legislação que
que o André vai explicar um pouco para a gente também, mas o conceito é esse, é o que eles querem que isso aconteça no futuro, né? Uma troca de créditos. Né? Hoje, pelo que eu entendi, até é interessante esse case, até é um problema, na verdade, porque cada lugar que você lê tem umas informações que se contradizem um pouco, né? Mas pelo que a gente pode ver, qual que é a ideia mesmo? Essa parte de, se há um blackout, eles poderiam, né? Hoje a legislação, assim como se a gente tivesse uma coisa no Brasil, não deixaria, né? A gente tem que devolver energia em forma de créditos para a distribuidora, né? Mas lá, por exemplo, num blackout, eles poderiam vender energia entre eles, porque eles estão conectados e fora da rede. Hoje eles têm um grande legislação que é, se deu blackout, eles têm que desligar a rede por segurança, e acaba que você acaba tendo o mesmo problema, né? Mas o que eles têm hoje, já que eles conseguiram de acordo com a distribuidora? Na conta deles, eles podem comprar uma certa quantidade de energia renovável, isso já é bem legal, que eles podem fazer lá, e eles podem também comprar uma certa quantidade de energia renovável desse microgrid. Então, o cara que mora ali no Brooklyn, naquela comunidade, ele pode falar, pô, eu quero comprar até 10% da minha conta, né, que venha de uma energia que foi gerada aqui pelo meu vizinho, desde que, com certeza, né, tenha havido excesso de energia suficiente para suprir a conta dele. E, em paralelo, como isso é uma prova de conceito, eles fizeram todas essas transações, eles estão fazendo em cima do Ethereum, que é uma outra rede de blockchain, tá? Diferente do Bitcoin, também tem sua moeda própria, etc., mas eles estão validando essas transações como uma prova de conceito mesmo, de compra e venda de energia, utilizando, então, o Ether, que é a moeda dentro do Ethereum. Como que eles fazem isso? Eles têm smart meters lá, isso é uma necessidade para esse tipo de aplicação. Então, esse medidor, como ele está conectado na internet, na rede, está mandando informações de geração para a rede, né? Então, ele vai ganhando meio que créditos de energia. Esses créditos de energia são os nossos tokens das transações, tá? E aí ele pode vender esses tokens para outras pessoas e essas outras pessoas poderiam usar esses tokens, né, e abater essa energia gerada por outra pessoa da sua conta. Essa é a ideia, mais ou menos, do microgrid lá. Beleza, seguindo para o nosso segundo case, então, da SolarCoin, eu até brinquei antes, quando o André pediu para eu escolher uma moeda, eu escolhi a Windcoin, né? É porque eu já estava pensando, né, nesse case da SolarCoin, como é que ela funciona, né? Ela é, na verdade, uma maneira de incentivo à energia solar, e como é que ela é feita, né? No caso, quando você vai instalar a sua placa fotovoltaica, você necessariamente precisa instalar um inversor ali para conversão da tensão em alternada para contínua, né, processo normal de geração de energia fotovoltaica. Então, nesse caso, o inversor ele tem exatamente a quantidade de geração, diferente do medidor que está lá mais ou menos na porta de casa, vamos dizer assim, que ele tem um balanço do quanto foi consumido e do quanto foi gerado. Então, o dado no inversor, ele poderia ser utilizado como um dado fiel da geração, e cada geração, por exemplo, 1 megawatt, que é o que acontece, na verdade, hoje em dia, vira uma SolarCoin. É exatamente essa troca direta, né? E aí, com esse SolarCoin, ainda não é possível fazer tanta coisa com ele ainda, o valor comercial dele está bem pequeno, mas você pode trocar o SolarCoin, por exemplo, por outras moedas, como, por exemplo, o Bitcoin, como a gente conhece, né? Uhum. Isso que é interessante, né? Hoje existe a SolarCoin, é um incentivo mesmo para dizer, ó, então, como a Lari falou, para cada megawatt-hora gerado, você ganha um SolarCoin, mas é interessante um bom exemplo de smart contracts, né? Porque o teu inversor, né, e você tem que ter um inversor no fabricante que esteja afiliado à SolarCoin, mas isso é super comum já, né? A maioria dos grandes já está. E aí, o seu medidor está mandando as informações para eles, né, através do sistema do teu inversor, e aí está gerando crédito, SolarCoins para a sua carteira, você entra no site. Aliás, para vocês que estão estudando a gente, se você já tem geração solar em qualquer lugar do mundo, na verdade onde está um mapa ali, né, onde eles têm essas parcerias, você já pode entrar nesse site, baixar o software da carteira, você cria uma carteira de SolarCoin, e aí basta informar os seus dados ali, tudo, e acho que tem que dar uma prova que realmente você está gerando solar. A partir disso, você já começa a cair na sua carteira de forma automática as suas SolarCoins. Então, o que acontece? O seu medidor de energia está mandando essa informação para lá, bate no blockchain, que gera um smart contract, que gera essa moeda de SolarCoin. O que eles querem fazer no futuro? Eles estão criando uma outra organização em que vai fomentar e ajudar a criar iniciativas para valorizar a pessoa que está gerando uma energia limpa para o país. Então, é mais uma forma de valorizar aí quem está fazendo geração solar. E essa organização que aí sim, por exemplo, fazer eventos onde você possa usar o SolarCoin para entrar no evento, ou até ações de marketing do tipo, poxa, você está numa feira em algum lugar, você pode comprar um cafezinho ali com SolarCoin, né? Uma forma bacana de mostrar aí que você é uma pessoa que está ajudando o meio ambiente e assim para frente.
E como último case, então, a gente gostaria de mostrar para vocês o caso do WePower. Ele é bem parecido com o Brooklyn Microgrid, só que ele já está funcionando no caso do peer-to-peer, né? Que é você conseguir transacionar a energia para o meu parceiro, assim, para a pessoa que mora do meu lado, meu vizinho. Então, aqui no meio dessa tela está representado ali o token, o famoso token da WePower, com o simbolinho deles ali. E aí, ali embaixo, a gente vê que tem direto uma casa e as pessoas conectadas nesse token. Como é que funciona? Eles também utilizam a plataforma do Ethereum, que a moeda ali é a Ether, né? E no caso, você consegue, através dessa Ether, comprar os tokens de energia. Caso você não seja uma geradora e eu queira comprar futuramente o excesso de geração de alguém. E no caso, se eu sou uma geradora, vou fazer aquele balanço, uso o que eu consumi, o que sobra de crédito eu posso vender. Na verdade, ele vai virar tokens e esses tokens podem ser distribuídos para outras pessoas. E também tem uma outra coisa interessante, né, de crowdfunding nesse projeto, né? Eles usam para essas duas coisas, né? Inclusive, eles já têm uma plataforma que você pode até acessar e ver como funciona, tá? Para compra e venda de energia mesmo, né? Na verdade, você está comprando tokens, que na verdade é a prova que alguém gerou aquela energia, né? E aí você está usando isso, muito parecido com o que existe hoje no mercado livre de energia, né? Você tem os contratos lá de energia futura, enfim, um monte de coisa, mas fazendo no varejo mesmo, né? De pessoa para pessoa. E outra coisa que eles fizeram que eu achei bem interessante é justamente, por exemplo, investimento em energia futura. O que seria isso? Vamos supor que a Lara aqui vai construir um parque solar, só que custa muito dinheiro construir um parque solar. Então, ao invés de ir ao banco, o que você pode fazer? Você fala assim, olha, eu vou construir um parque que tem uma previsão de geração de X, tá? E aí você pode emitir hoje tokens, né, de geração, na verdade é como se fosse um contrato de geração futura ali, e distribuir entre a população. Fala, olha, esses contratos aqui estão distribuindo entre vocês, na verdade é tudo feito pela plataforma, então não tem um contrato físico, não tem nada, e que quando essa usina estiver pronta, automaticamente as pessoas vão receber esse token aqui, né, essa prova de geração de energia, que você pode descontar na sua conta, vender para outra pessoa, né, proporcional ao quanto você comprou do sharing dessa usina solar quando ela estiver pronta. Então, vamos supor que a Lara começou a construir, eu fui lá e comprei 10%, né? Peguei esses tokens que me dão direito a 10% da geração dessa usina solar quando ela estiver pronta. E aí, no futuro, quando ela estiver pronta, isso vai automaticamente para a minha carteira, né? Então, isso, quando for gerando, vai para a minha carteira, automaticamente. Ou eu posso pegar isso e vender para outra pessoa diretamente, sem ter intermediário, sem ter muita coisa, né? Legal? Bom, então vamos dar uma revisada, então, aqui, né, dos conceitos todos de blockchain, depois um monte de coisa, assunto, né? Legal. Quando vocês escutarem falar de blockchain, tá? E a gente escuta falar que vai resolver todos os problemas do universo, né? Quais são os problemas que o blockchain resolve? Resolve o problema onde uma base de dados de incremental, imutável, distribuída, transparente, segura e flexível resolve. Se o seu problema é resolvido com uma base de dados assim, e a gente pode ver aqui, por exemplo, o Bitcoin, moedas, é muito fácil de pensar que isso, né? A gente não precisa de ninguém no e-mail, a gente não precisa confiar num banco, pode ser direto. Se isso resolve o seu problema, blockchain é uma excelente coisa para você. Se não resolve, não é o blockchain que vai resolver. E a gente tem que pensar muito numa coisa. Esses cases que a gente falou aqui, tanto lá fora, eles ainda dependem muito do quê? De legislação. Então, nada adianta falar, nossa, vamos fazer agora peer-to-peer, compra e venda de energia no varejo, se a legislação não permite fazer isso. Né? E a distribuidora, como fica? Né? A distribuidora vai só distribuir, e como que fica? O excesso de energia. Então, é muito legal, que ainda tem muita coisa para ser discutida, mas é bacana que a gente coloque essas ideias no ar para que essas coisas comecem, então, a ser discutidas. Né? Nós gostaríamos de convidar vocês também para essa mesma apresentação, a gente vai realizar lá no Energia Expo Forum, no dia 18 e 19 de outubro em São Paulo. Então, se alguém não conseguiu assistir hoje ou quer recomendar esse webinar para alguém, pode encontrar com a gente lá, até para conversar também um pouco, tirar algumas dúvidas, outras dúvidas que surgiram. Legal. Gente, era isso que a gente tinha para dizer. A gente tem algumas perguntas aqui, vou dar uma lida aqui. Se vocês tiverem mais perguntas, é só colocar no chat ali que a gente vai lendo e respondendo, tá? E também os nossos contatos, eles estão ali embaixo, né? Se vocês precisarem enviar alguma coisa, quiserem perguntar também mais tarde alguma coisa que vocês não se lembrarem, podem enviar e-mail tanto para mim quanto para o André, que a gente se dispõe a responder. Legal, temos uma pergunta aqui. Primeiro o Gustavo está perguntando por que o preço do Bitcoin sobe tanto?
né? Essa é aquela pergunta. O Bitcoin sobe ou desce, tá? Primeiro tem muita especulação, tá? E como toda coisa, é sempre oferta e demanda. Se tem muita gente comprando, o preço do Bitcoin sobe. Se tem muita gente vendendo, o preço do Bitcoin desce. E o que a gente viu nesses spikes do Bitcoin, né, esses grandes crescimentos que houveram na moeda, muitas vezes é variação do mercado mesmo, mas muitas vezes foram países que tiveram problemas com seus legisladores, alguma coisa, e a população não tinha como tirar dinheiro do país. Né? Vamos supor, alguém foi lá e disse, ninguém compra dólar, ninguém pode fazer transferência internacional, e aí o Bitcoin é uma maneira, né, de você comprar Bitcoins, simplesmente fazer uma transferência para outra pessoa do outro lado do planeta e tirar o dinheiro do país e lá vender por dólar ou por outros bens que aquilo pode comprar. Agora, você imagina quando você tem um país inteiro né, tendo esse tipo de problema, então muita gente vai comprar Bitcoin, empresas, um monte de gente. O que acontece? O preço da Bitcoin sobe. Outra coisa que a gente teve foi o tal dos ransomwares lá, onde os sequestradores cifravam os dados e pediam Bitcoins para poder decifrar os dados. Muita gente caiu nisso, muita gente teve que comprar Bitcoin, e aí o preço sobe. Basicamente o mercado financeiro, né? É basicamente o mercado financeiro. Temos uma outra pergunta aqui, perguntando um pouco como funciona melhor esse negócio de token de energia. Tá? O token, a ideia dos caras para o token de energia, e é lógico que eu acho que precisa de muita legislação para fazer isso funcionar ainda, é aquilo lá. Ou seja, se você é um prosumer, né, você está gerando energia, você tem que ter um medidor inteligente que mande esses dados de forma segura para o blockchain. Isso é um pré-requisito, e aí eles vão usar os parceiros deles para fazer isso. No caso até do ePower, eles contam com as distribuidoras como parceiros. Tá? Isso não tem jeito. Não tem como tirar a distribuidora, porque a energia tem que chegar no cara de algum jeito. Né? Então, imagina um sistema onde você está gerando esses tokens, né, de geração. Né? O que é isso? É um certificado dizendo, a Larissa gerou 10. Na plataforma deles, eu acho interessante que eles fazem o quê? Acho que é legal dar um exemplo da plataforma que explica um pouco isso. Vamos supor, eu tenho na minha casa a geração solar. E aí você põe lá qual é o equipamento, tudo, e uma previsão de geração, o sistema calcula para você. Então, o André vai gerar 100. Tá? Isso me dá um token, né, um direito de vender 100 de energia para o sistema. E a Larissa não gera, ela quer comprar. Então ela vai entrar no site lá, onde tem um monte de gente, como eu estou gerando esse 100, eu ponho lá e falo, quero vender esse 100 aí. Para quem quiser comprar, meu preço é tanto. E aí, como vai ter um monte de gente vendendo essa energia, esse preço vai variar. Então, para o próximo mês, a gente já diz, eu vou vender tanto, na Larissa o sistema vai dar uma previsão de consumo de energia dela, ela vai comprar tanto, né? Ela vai comprar antes, ela vai entrar no site e falar, poxa, esse mês eu preciso comprar tanto de energia, quero comprar tanto de vento, tanto de solar, tanto de não sei o que, são essas coisas. Então, é meio que a ideia dos caras é ter uma plataforma que viabilize pessoas colocarem lá, vamos dizer assim, tokens de previsão de geração e pessoas que vão colocar lá, vão comprar esses tokens para uso. Uma vez que vira o mês e a Larissa, por exemplo, usou esses tokens, automaticamente eles são destruídos. E, obviamente, a gente teria, aí entra um monte de rolo, que seria a distribuidora, como fica nisso. Né? E se a Larissa não comprou o número de tokens que ela usou, o que sobra, ou o que falta, vai para o spot market, que é a distribuidora que cuida, alguém cuida, quem cuida, né? Mais ou menos por aí. Então tá, pessoal, acho que a gente está chegando no nosso tempo máximo aqui, a gente agradece a participação de vocês e também as perguntas, as que sobraram a gente vai enviar por e-mail, pode deixar. E acho que é isso, né? É isso, agradeço a todos, espero que tenham gostado. Como a Larissa falou, qualquer pergunta adicional que vocês tiverem, qualquer coisa relacionada ao assunto, outros cases também que vocês gostariam de saber, mandem e-mail para a gente, ou vão lá no Expo Forum que a gente termina aí essa conversa. Legal? Muito obrigado a todos. Obrigada, gente. E até a próxima. Tchau.